Oi galera, bora comigo para a nossa terceira videoaula sobre equação do segundo grau. E nessa aula nós vamos aprender a resolver uma equação de segundo grau completinha. O que significa uma equação de segundo grau completa? Significa que A, B e C são diferentes de zero. De quem que eu estou falando? Quem é A, B e C? Os coeficientes de x2, x e o termo independente da nossa equação. E para resolver uma equação de segundo grau completa, eu gostaria de apresentar para vocês a fórmula de Bhaskara. O que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara ela foi descoberta justamente com esse objetivo, resolver equações quadráticas, ok? A formulinha ela é dada por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o que é esse tal de delta aqui? Delta é outra formulinha. Ela é b ao quadrado menos 4ac. Bom, parece assustador, né? Você fala, como é que eu vou decorar isso? Relaxa, rapidinho vocês estão sabendo. Fórmula de Bhaskara é vida. Vocês vão usar isso por muito tempo. Então, aguenta aí que já ela fica bem natural. Vamos fazer um exemplo juntos para vocês entenderem a aplicação da fórmula de Bhaskara e aí eu passo a bola para vocês, ok? Bom, vamos considerar então essa equação, x2 mais 5x menos 6. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os coeficientes da equação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quem é A, quem é B e quem é o C da nossa equação, ok? O A é quem está na frente do x2, 1. O B é quem está na frente do x, 5. E o C é o termo independente, menos 6. Achamos o A, o B e o C, então agora a gente vai aplicar esses valores na nossa fórmula, ok? Então, o primeiro passo, identificar os coeficientes. Segundo passo, calcular o delta, tá? Então, a gente vai começar agora pelo cálculo do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Olha lá, o b não é 5? Então, b ao quadrado é 25. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o meu delta está dando 25. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, o nosso delta está dando 49. Guarda ele, porque nós vamos precisar dele aqui, ó. Ok? Primeiro passo, identificar os coeficientes. Segundo passo, calcular o valor do delta. Terceiro e último passo, calcular os valores de x. Então, agora eu vou fazer o seguinte. X é igual a menos b. Se o b é 5, então menos b é menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Se o delta deu 49, a raiz quadrada do delta vai dar 7. Dividido por 2a. Se o a é 1, 2 vezes 1, 2. Ok? Agora, para determinar o x' e o x duas linhas, nós vamos fazer menos 5 mais 7 sobre 2 e depois menos 5 menos 7 sobre 2. Então, vamos lá. Menos 5 mais 7 dá mais 2. Dividido por 2 dá 1. Menos 5 menos 7, menos 12. Dividido por 2 dá menos 6. Então, as raízes ou as soluções da nossa equação é 1 e menos 6. Ok? Vamos fazer agora então o seguinte. Vou passar a bola para vocês. Vou deixar uma aqui, nós vamos marcar o tempo e aí eu volto corrigindo junto com vocês. A equação de vocês então é a seguinte. Menos x2 mais 2x mais 3 igual a 0. Pausa no vídeo e a gente corrige juntos. Valendo! Bora para o nosso passo a passo? Primeiro passo, identificar os coeficientes. Quem é A, quem é o B e quem é o C da nossa equação.
o A menos 1, o B 2, o C 3. Beleza? Segundo passo, cálculo do delta. Vamos lá? D ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, nosso delta, 4, menos vezes menos, mais vezes mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. O nosso delta está dando 16. Terceiro passo, calcular o valor de x. X é igual a menos b, então menos 2, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 1, menos 2. X' e x duas linhas. X', menos 2 mais 4 dá 2, dividido por menos 2, mais dividido por menos 1. X duas linhas, menos 2, menos 4, menos 6, dividido por menos 2, menos dividido por menos é mais 3. E essas são as raízes da nossa equação. Quem acertou? Parabéns! Bom, eu quero fazer mais 2 exemplos com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre o valor do discriminante. Discriminante, galera, é o nosso delta, tá? O nosso delta tem nome, o nominho dele é esse, discriminante da equação do segundo grau. Isso vale a pena pôr no caderno, tá legal? Então, vamos discutir outras 2 possibilidades para o valor do nosso discriminante, para o resultado do nosso delta. Nesse caso, o nosso delta deu 16, deu um número positivo. No caso anterior, o nosso delta tinha dado 49, também um número positivo. Então agora eu vou apagar, vamos mudar a equação. A equação agora é essa: x2 menos 4x mais 4 igual a 0. Pausa no vídeo que eu volto corrigindo. E aí, perceberam uma diferençazinha aí? Nos 2 modelos anteriores, o delta dava um número positivo. Nesse modelo, vocês vão ver que o delta deu um pouquinho diferente, né? Não sei se deu ou não uma travadinha aí, mas bora comigo corrigir. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. O A, 1, o B, menos 4 e o C, 4. Segundo passo, calcular o valor do nosso discriminante, o nosso delta. D ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes o C, que vale 4. Então, aqui eu tenho 16, menos vezes mais, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. O nosso delta agora deu 0. Beleza. Vida que segue, vamos calcular o nosso x. X é igual a menos b, menos 4 fica positivo. Mais ou menos a raiz do delta. A raiz quadrada de 0 é 0. Sobre 2a, 2 vezes 1, 2. X', x duas linhas. 4 mais 0, 4. Sobre 2, 2. X duas linhas, 4 menos 0, 4. Sobre 2, 2. As raízes da nossa equação, 2 e 2. E isso vai acontecer todas as vezes que o delta der 0. Todas as vezes que o nosso discriminante for nulo, as 2 raízes serão iguais. Por quê? Porque mais ou menos 0 não vai interferir no resultado. Tá legal? Mas se a equação ela é de segundo grau, então ela tem 2 raízes, sendo elas distintas, se o delta for positivo, ou iguais, se o delta for nulo. Então, o discriminante
ele traz essa regrinha para a gente. Quando o discriminante é maior que zero, eu tenho duas raízes distintas. Quando o discriminante é nulo, eu tenho duas raízes iguais. Ok? Vamos para o último exemplo, ilógico, para mais um detalhezinho dentro das nossas equações. Então, eu vou apagar aqui e a equação da vez é essa. 2x2 mais 3x mais 5 igual a zero. Pausa no vídeo, tenta fazer sozinho e a gente volta corrigindo. Valendo! Vamos lá? Primeiro passo, identificação dos coeficientes, quem é A, B e C. O nosso A deu 2, o B dá 3 e o C dá 5. Segundo passo, cálculo do discriminante, cálculo do delta. Delta vai ser B2, 3 ao quadrado, 9, menos 4, AC. Então, o nosso delta está dando 9, menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 vai dar 40. E o nosso delta está dando menos 31. Então, nos primeiros exemplos o delta deu positivo, no nosso segundo exemplo o delta deu zero e agora o nosso delta está dando negativo. E aí, o que vai acontecer? Na hora de calcular o valor do x, eu teria que fazer menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. E o nosso delta seria a raiz quadrada de menos 31. Mas nós já vimos na radiciação que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não existe nenhum valor de x que satisfaça a essa equação. Não dentro do nosso universo real. Ok? Então, guarda no coraçãozinho de vocês que o valor do delta tem influência direta na quantidade de raízes. Se o delta é maior que zero, duas distintas. Se o delta é igual a zero, sai um único resultado, porque as duas raízes são iguais. E quando o delta dá negativo, para tudo. Não dá para dar continuidade. E a gente fala, então, que não existe raiz real para essa equação. Beleza? Observação importantíssima para a gente colocar no caderno e guardar no coração, então. Dada a equação de segundo grau, o discriminante fala muito sobre os resultados para a gente, ok? Todas as vezes que o delta for um número maior que zero da nossa equação, saem duas raízes reais diferentes, saem dois resultados distintos. Quando o discriminante delta der zero, sai um único resultado. Por quê? Porque as duas raízes são iguais. Se o delta der negativo, não tem resultado, não tem raiz real, para tudo e passa para a próxima. Tá legal? Então, sempre que o delta for maior ou igual a zero, a equação vai ter o x' e o x duas linhas, seja ele distinto ou igual. Só não vai ter resultado quando o delta der negativo. Guardou? Então, nós acabamos de aprender a resolver uma equação de segundo grau completa e a discutir um pouquinho sobre o valor do discriminante da equação de segundo grau. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.